O time do técnico Tite com a preparação encerrada, com a volta dos titulares, com aquela expectativa de um público entre 35 e 40 mil torcedores. O duelo deste sábado diante da equipe do Uberlândia, Gerson ainda não estreia. Tem novidade também quanto ao futuro de Cauã Prates, novidade no feminino. Foi manchete, informação que trazíamos ontem na Itatiaia. O Cruzeiro que vem, recebendo várias sondagens, propostas, e agora a coisa vai caminhando a respeito do Cauã Prates. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo aqui, chegando com informações importantes do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo no vídeo do canal Samuca TV e Itatiaia Esporte, pessoal deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora pro vídeo. Começando com uma notícia do feminino, o Cruzeiro está próximo de confirmar a nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela está no Internacional, vai deixar o Inter. Já existe um acordo verbal e ela chega para ocupar a vaga que foi da Bárbara Fonseca, que deixou o Cruzeiro e acabou sendo anunciada pelo Grêmio. A Luísa Parreiras está no Internacional desde 2024. Ela vai concluir uma transição lá no Clube Gaúcho e depois vem para se apresentar ao Cruzeiro. Cruzeiro que já tem aí o time pronto, oficializou 11 contratações da equipe feminina, deu uma reformulada, deu uma melhorada no seu elenco de uma maneira geral e vai aí para um ano que possa ser ainda melhor para as cabulosas. Toda a sorte do mundo aí para o time comandado pelo Jonas Urias. É a informação então sobre a nova diretora de futebol feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro que fechou a preparação hoje, amanhã a volta dos titulares, mas ainda não terá o Gerson. Ele vem trabalhando já com o grupo, cada vez melhorando mais esta participação nos trabalhos com bola. E na semana que vem o nome do atleta será publicado no BID da CBF. Tem aqueles trâmites de janela, de transferência, TMS, sistema da FIFA, mas o processo já está adiantado, inclusive. Então, até no máximo terça-feira, o Gerson terá o nome publicado no BID. Se ele não for para o jogo diante do Democrata, no meio de semana, ele vai ficar à disposição para o clássico diante do Atlético Mineiro, no outro domingo, na Arena, e com certeza aí à disposição mesmo para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo do dia 29, final do mês, uma quinta-feira lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão, diante da equipe do Botafogo. Enquanto isso, mais tempo aí para o Gerson melhorar também a condição física, ele que não atua desde o início do mês de dezembro. Sobre o time, aí temos que ver o que vai fazer o técnico Tite, mas é a volta dos titulares. Eu acho que talvez tenha uma dúvida ali e não acharia nada assim, um absurdo, caso o Arroio não comece, porque atuou bem contra a equipe do Tombense e fez um jogo intenso por quase 90 minutos. Então eu acho que a única dúvida é ele ou o Wanderson ali, porque ele tem Cássio de volta, pode formar o time, o tradicional do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, aí acho que joga o Jonathan ao lado do Fabrício, o Vidalba ainda não está pronto, Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Pereira, Arroio ou Wanderson e Caio Jorge. Não vai fugir disso. Se fugir, vai ser uma surpresa muito grande. Então, vamos aguardar, claro. Todos esses jogadores estão à disposição e relacionados para este compromisso. Tem que completar ali a lista dos relacionados, o técnico Tite. Aí são jogadores que estavam no time alternativo e serão convocados para este duelo. Aguardar e ver um Cruzeiro aí muito forte diante da equipe do Uberlândia, com a expectativa de colocar mais de 35 mil torcedores. Embora lá, galera, tem que ser um público bem melhor em relação ao duelo com o Pouso Alegre, Volta dos titulares, um sabadão, 18h30, horário legal. Então pode comprar ingresso. O Cruzeiro manteve aquela promoção, os preços praticados estão legais. ingresso.cruzeiro.com.br. Bora comprar e ter aí um grande público neste sabadão para o Cruzeiro buscar a segunda vitória seguida na Série A do Campeonato Mineiro, na elite do Campeonato Mineiro, primeira divisão, e o Cruzeiro já ficar aí de olho em classificação para a próxima fase. Esse campeonato
De tiro curto, Vidalba e Sinisterra ainda naquele trabalho de preparação física. O Mateuzinho segue se tratando, fazendo tratamento por causa do edema na panturrilha. Ainda não foi liberado nem para atividade física. Já o Neisser Vidiarreal, sim, fazendo trabalho físico. Tem chance de ficar à disposição para o jogo do meio de semana diante da equipe do Democrata na outra quinta-feira. O Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares no Gigante da Pampulha. Agora, a informação que vem agitando aí o noticiário do Cruzeiro tem a ver com Cauã Prats. O Borussia Dortmund está muito em cima. As partes estão conversando. Borussia, Cruzeiro, staff do atleta. O Cauã, de qualquer forma, ele só pode ir para o exterior quando completar os 18 anos. Isso é no mês de agosto. Então, até lá, ele é jogador do Cruzeiro, independentemente de negociação, se a negociação der certo. A informação que a gente tem é que estão naquelas conversas. Então eu aumento isso aqui. Não me interessa. Então aumenta mais. A primeira proposta que chegou, se não me engano, foi na casa ali de 8 milhões de euros. E agora vamos aguardar. Já melhorou bem em relação a este valor, mas ainda não chegou ao que o Cruzeiro pensa. Não sei se a negociação vai ser concluída, mas conversando com algumas pessoas, eu acho pouco provável que nesta janela chegue uma proposta acima de 15 milhões de euros. Sendo bem sincero e com quem eu conversei sobre todo esse cenário. É um jogador jovem, é reserva e tem poucos minutos ainda no profissional. Se o Cruzeiro negociar o atleta agora, os valores, eu acho que não vão alcançar os 15 milhões de euros. Claro que tem ali possibilidade de um valor fixo, mais bônus, e é o que o Cruzeiro vem batalhando para que a oferta seja aumentada. E um outro ponto, que a informação que a gente tem é que o Cruzeiro quer manter um percentual do atleta. E eu acho que é isso que tem enrolado qualquer tratativa para um avanço significativo em termos de bater o martelo. Da Alemanha vem informação de uma negociação muito bem encaminhada. As partes aqui no Brasil, staff e Cruzeiro, são mais cautelosas quanto a isso, mas pelas informações, o Borussia quer fechar o negócio agora. Aí vai depender do Cruzeiro. O entendimento é que o Cauã Prats, ele tem um potencial absurdo. E, obviamente, tem a parte do staff do atleta também e do próprio atleta, né? Quando recebe uma proposta de um grande europeu, não dá pra gente falar aqui que o Borussia é qualquer time, né? Tá sempre disputando o Champions League, tá ali brigando, né, com o Bayern de Munique, às vezes, pelo título alemão, mas é uma equipe que costuma, inclusive, fazer bons movimentos lá entre os clubes europeus. E claro que isso desperta um interesse, mas a negociação ela ainda não está concluída. Vai ser concluída? Não sei. Pode ser concluída. Dependendo do que os alemães oferecerem e do percentual que puder ficar com o Cruzeiro, porque às vezes se você mantém um percentual ali de 20%, 30%, se tiver uma negociação, se ele der certo lá na Europa e tiver uma negociação entre clubes europeus, você quase que faz uma outra venda, né? Com um percentual desse. Então vamos acompanhar. O fato é que o Borussia não desistiu e o Cruzeiro também não cravou ele não sai de jeito nenhum. Então estão conversando, né? Quanto mais você conseguir aumentar o valor, melhor é, caso realmente vá fazer a negociação. Repito, o negócio não está fechado, conversas estão em andamento e de olho se isso vai caminhar para um desfecho de contratação ou se vai ficar para uma outra janela.
O Cruzeiro que vem, recebendo várias sondagens, propostas, e agora a coisa vai caminhando. A respeito do Cauã Prats, jovem, 17 anos, lateral esquerdo, que tem apenas aí 15 jogos no profissional. O Borussia Dortmund da Alemanha vai avançando e vai dentro das suas possibilidades e de tudo que o Cruzeiro pede para tirar o atleta da toca, atendendo o pedido da diretoria. Ontem trazíamos aqui na Itatiaia e o Cauã. O valor gira em torno de 13 milhões de euros. O Cruzeiro ainda não tem dentro dessa proposta a aceitação. O valor ainda não é o que planeja a diretoria, mas tudo indica que o clube alemão vai chegar no valor que é colocado na mesa pela diretoria do Cruzeiro. A manutenção do elenco para a próxima temporada é a prioridade, tudo que a diretoria vem trazendo e também tendo, como planejamento para os próximos anos, mas tudo indica que o Cauã Prats pode deixar a toca. Vamos aguardar o desenrolar da negociação, apurei há pouco junto à diretoria. O Borussia não ofereceu o valor que o Cruzeiro deseja, mas o Borussia, por todo desejo, vai caminhando para chegar na quantia que o Cruzeiro tem, e coloca o preço pelo Cauã. Nada definido, o atleta segue, trabalhando normalmente na toca, mas as sondagens acontecem e a proposta tá na mesa e o Cruzeiro pode sim negociar o atleta, JVC. Lembrando que o Prats faz 18 anos em agosto, E justamente agosto é o mês que começa a temporada europeia, o verão europeu. A janela mais quente, inclusive, de transferências é essa do verão. Então vamos ver como vai caminhar essa situação. Ô João, cada vez mais cedo os grandes clubes europeus vêm ao mercado brasileiro, que ainda é um grande fornecedor de talentos, buscar esses atletas. O mais normal agora é comprar um cara de 16, 17 anos, já garantir que ele é seu, para quando ele tiver 18, começar a sua trajetória no futebol internacional. E o Cauã Prats, inserido no profissional do Cruzeiro com 16 anos, era o famoso feijão sem bicho, Ô João, e o torcedor vai ter que readaptar a sua cabeça a essa realidade, porque o que vai acontecer com o futebol brasileiro? O futebol brasileiro vai ter que ser um futebol que dê cada vez mais espaço para os jogadores jovens, porque quem não fizer isso está fadado a ter só jogador em final de carreira, que não vai dar o retorno financeiro e o seu clube vai perder a competitividade. Então, nós vamos ver cada vez mais os clubes apostando, dando espaço, dando minutagem, colocando produto na prateleira, na vitrine, para que o futebol do exterior se interesse. Você ganha 2 vezes, talvez até 3. Você ganha uma vez com a venda do jogador, você ganha uma segunda vez com o percentual de formador do jogador. A cada vez que esse cara vai sendo vendido na Europa, você fica com um pedacinho dele. E você ainda ganha uma terceira vez, porque muitas vezes nessas vendas, você vende aí 70%, 80% do jogador e fica aí para mais 20%, 30% para uma venda futura. Então, se os clubes não fizerem isso, os clubes brasileiros estão fadados à falência. Então, nós vamos ver uma mudança no perfil de formação, de contratação e de exposição de jogadores, para que você tenha viabilidade financeira para trazer os jogadores que já passaram por esse ciclo e esses caras, com aí na faixa de 30, 32, 34 anos, virem agregar tecnicamente no futebol brasileiro. Mas para ter o dinheiro para pagar o cara mais caro, mais velho, mais vitorioso, você tem que ter o menino surgindo para poder ser vendido. O Cruzeiro, aliás, todas as grandes equipes com essa mudança de calendário estão botando os meninos em maior quantidade para jogar nesse começo de ano, mas o início da sua frase me chamou a atenção e é isso mesmo. É o torcedor entender que esta realidade é necessária, é insistir. Ela é imperativa. Não é colocar o menino agora e ele matou a primeira de canela, é bagre, não serve, aí empresta para sei lá o quê. Ele precisa jogar, ele precisa passar por essa transição, ele precisa viver esse novo momento. Profissional é outra história, ele precisa fazer parte disso. É evidente que tem alguns que chegam mais preparados, mais prontos. O Cauã Prats aparentemente chegou pronto ao profissional com 16 anos. Senão o Cruzeiro não teria liberado o Marlon pro Grêmio do jeito que liberou, tranquilaço, e deixado ele como o segundo
o segundo lateral do elenco, né? Segundo lateral esquerdo do elenco, sendo que o primeiro também é um jovem, né? E é elogiável a formação de talentos do Cruzeiro, como essa molecada chega ao profissional com um refino técnico diferente, são vários, né? Esse é o extra série, né? O jogador de futebol, todo grande atleta profissional, os estudos indicam que esse cara vai estar pronto mesmo, ali por volta dos 23, 24 anos. É o auge da formação do atleta. Ele precisa de um determinado número de horas, e aí estima-se 10 mil horas de execução para você chegar ao ápice da carreira. Então, o menino que está com 16, se o ápice é aos 24, ele está queimando 8 anos de etapa. Quem consegue fazer isso é o extra classe, é o extra série. Aí a gente lembra de Pelé, de Messi, de Neymar, de Maradona, desses caras que foram geniais. E alguns jogadores conseguem aparecer um pouco mais cedo. Agora, o ideal é que esses caras ainda tenham um tempo maior de formação, e dentro dessa formação tenham a exposição para ganhar a experiência, a qualidade, a possibilidade de jogar e de ganhar minutagens e também ganhar visibilidade para se tornar um produto atrativo para o grande centro mundial que é o futebol europeu, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!